Agora vai, gente. Boa tarde. Boa tarde a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui no 41º Congresso Internacional de Propriedade Intelectual da BPI, junto com os maiores escritórios e empresas que representam a área, discutindo os assuntos mais relevantes do momento, estudando e aprendendo tudo que é feito dentro da área de propriedade intelectual. Desse modo, nós, do Comitê de Diversidade e Inclusão, não poderíamos deixar de trazer um assunto que hoje vem ganhando cada vez mais espaço dentro dos escritórios, que é diversidade e inclusão. O que, na verdade, nada mais é do que a efetivação dos direitos fundamentais, que já se encontram previstos na nossa Constituição. Então, através dessas normas, nós achamos formas de dar substâncias, de corporificar o direito à igualdade, já previsto no artigo 5º, mas também de respeitarmos as diferenças, preservando, assim, o direito à identidade. Assim, desse modo, nós vamos abordar vários assuntos que são sensíveis, tais como machismo, homofobia, racismo, transfobia, divisão de tarefas por gêneros e os seus impactos no mercado de trabalho. E assim, nós esperamos quebrar, ou pelo menos diminuir, a barreira que impede muitos profissionais talentosos, vindos de determinados grupos, de ingressar no mercado de trabalho, apesar de serem eficientes e capazes. Antes de dar início ao nosso bate-papo, eu gostaria de deixar o meu agradecimento, em primeiro lugar, ao comitê, formado pela Joana, do escritório Montauri Pimenta, Joana Siqueira, Isabela Cardoso, da Daniel Advogados, e um especial obrigada do fundo do coração pela parceria da ABPI, na figura de sua diretora, Érica Diniz, e de seu presidente, Luiz Edgar Montauri Pimenta, ambos grandes apoiadores do nosso comitê. Bom, feitos todos os agradecimentos, todos os esclarecimentos, vamos começar o nosso bate-papo. Então, eu vou começar pedindo que as pessoas se apresentem, falem um pouco de si, falem um pouco da sua relação com diversidade, seu cargo, o que fazem, falem se tem um comitê de diversidade ou não, o que é o comitê de diversidade, para quem não sabe, porque talvez tenham pessoas que nem saibam o que é um comitê de diversidade. Meu Deus, o que é um comitê de diversidade? Então, eu vou começar eu não vou chamar as pessoas aqui de doutor, doutora, vou falar pelo primeiro nome, Márcia, vou chamar Márcia Cicarelli, vou pedir que fale qual é o seu escritório, o que faz, qual é a sua função, qual é a sua relação com diversidade, se existe um comitê de diversidade, qual é a função desse comitê, e fale um pouquinho e se apresente. Obrigada, Renata. Boa noite a todos e todas e todes. É um prazer imenso estar aqui nesse congresso. Nós, no nosso bate-papo prévio, eu já vi que vai ser uma troca de experiências, né, um compartilhamento mesmo de ideias, extremamente rico, tanto para nós que estamos aqui nesse bate-papo, como para todo mundo que está nos assistindo. Bom, meu nome é Márcia Scarelli, eu sou sócia da área de seguros do Demarest e sou também a atual responsável pela nossa vertical de equidade de gênero, o de Mulheres, no escritório. Para falar muito rapidamente desses nossos comitês, no escritório nós temos um grande comitê de diversidade e inclusão chamado de Impacto, que é formado por alguns pilares. O de Mulheres foi o primeiro deles que surgiu, nós estamos fazendo 4 anos esse ano, surgimos no dia 23 de agosto, acabamos de fazer aniversário, e depois nós temos o de Raízes, que é a nossa vertical de raça e etnia, o D+, que é a nossa vertical de LGBTI+, e daí nós temos também a parte de responsabilidade social, voluntariado e pro bono. Então, essa é a nossa organização, e agora a gente caminha para vários comitês das interseccionalidades entre todos esses comitês. Então, por exemplo, a questão da mulher negra, né, no caso do de Mulheres, da mulher negra, da mulher trans, e de todas como é que a gente compartilha questões que vão, né, que não é apenas da mulher, mas então que se confunde ou que se funde com a discussão de raça, com a discussão de orientação sexual, e o que a gente percebe, né, nessa formação é que é uma jornada.
né? Diversidade e inclusão é uma jornada de aprendizado, e por isso é tão importante essa troca de informações, porque se tem uma coisa que a gente quer copiar, né, são as experiências que dão certo. E nesse compartilhamento, certamente traremos aqui e vamos ouvir muitas ideias de iniciativas que deram certo, dos desafios, como é que a gente os enfrenta, e por isso precisa ter fôlego e resiliência né, nessa jornada de transformação. Muito obrigada, Márcia. Olha, ela deu um sorrisinho, então eu vou chamá-la agora. Monique, se apresenta, por favor, fala como você chegou até aqui, o seu papel, por favor. Poxa, sorrisinho, eu vivo sorrindo, né, via de regra, então o seu critério foi bem escolhido. Bom, boa tarde para todas as pessoas que acompanham esse painel aqui conosco hoje, é um prazer imenso estar aqui com vocês, fazendo parte desse evento e ao lado dos escritórios que aqui nos acompanham, né, desses escritórios que no tema de diversidade e inclusão somos super parceiros, né, a gente costuma dizer que quem trabalha com diversidade, que quando a gente está falando disso, a gente trabalha em conjunto, né? Bom, eu sou Monique Bastos, sou profissional responsável aqui no Veirano Advogados pela área de diversidade e inclusão, então sou a pessoa que está a par aí de todos os projetos, de todos os andamentos sobre questões de diversidade aqui no escritório, né? Então eu costumo dizer que eu já sou fruto de uma discussão dentro dos escritórios de advocacia, né? Que é ter pessoas já dedicadas ao tema de diversidade e inclusão. Aqui no Veirano, nós trabalhamos com 5 frentes, né, principais quando a gente fala de diversidade e inclusão, mas assim como o exemplo dado pela Márcia, nós temos um comitê que abarca, né, e reúne esses aspectos que a gente trata, que aqui são aspectos de gênero, LGBTI+, a questão socioeconômica, geracional e também étnico-racial. Então, essas são as frentes que nós abarcamos e temos aqui tratado sobre as questões de diversidade no comitê. O comitê teve início em 2015, mas os nossos grupos aí vieram como fruto da evolução desse trabalho, surgindo aqui no escritório por volta de 2018, e desde então nós temos trabalhado aí com essas frentes e tentando sempre evoluir e aprender cada vez mais, né? O nosso filho mais novo aqui é o comitê, o grupo geracional, e nós temos tratado, então, para vocês verem como as questões vão, né, sendo abarcadas ao longo do tempo. Tenho certeza que a gente vai ouvir outros escritórios aqui que também adicionaram ou começaram a tratar de questões posteriores. E, enfim, a minha relação com diversidade e inclusão é uma relação que passa por um campo pessoal, como mulher negra, sendo atravessada por essas diversidades, né? Então, aqui nós temos, eu me sinto assim até como uma pessoa que representa essa questão, não que outras pessoas não possam representar, e aí é onde a gente diz que todo mundo tem o seu lugar quando a gente fala de diversidade e inclusão, e para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês, acho que a nossa discussão vai ser super rica, cada um vai trazer um ponto de vista aqui diferente, e a gente tem muito para agregar. Espero que nós tenhamos um ótimo painel e desejo sucesso para todas. Obrigada, Monique. Bom, vou passar a palavra agora para a Bárbara, que ela já chegou me ajudando, trazendo ideias para o dia de hoje. Foi muito legal. É que vocês não estavam na discussão antes, desculpem. Bárbara, por favor. Imagina, todo mundo aqui trouxe ideias e acho que eu vou pegar um gancho aqui no que a Monique falou, que acho que essa é uma construção conjunta. Acho que esses escritórios que estão aqui, a gente vem construindo isso juntos e eu não tenho dúvida que a gente sempre sai aprendendo muito. Eu sou sócia do BMA na área de Direito da Concorrência, Antitrust, e sou uma das fundadoras do Comitê de Diversidade no Escritório, junto com outros sócios, associados e pessoas da administração. A gente formou um comitê plural em 2017, aproveitando a experiência, assim como a Márcia contou, a gente começou também com um grupo que era o BMA Mulher primeiro, então a gente começou com um grupo que tratava de gênero, e que ainda não abarcava, né, as outras questões de diversidade, e a gente identificou a necessidade de procurar um lugar onde a gente pudesse entender e tratar o valor da diversidade e trabalhar para que cada um pudesse ser quem quer ser dentro daquele ambiente, né? A gente sempre casou muito a questão da diversidade com a autenticidade.
E aí, de lá para cá, a gente tem trabalhado primordialmente em 4 grupos de afinidade, como a gente chama, muito na linha também do que a Márcia e a Monique comentaram, e assim, talvez, pensando uma das coisas que a gente podia ter feito antes, era assim, ter aproveitado mais esse intercâmbio. Acho que isso veio se intensificando ao longo do tempo, mas a gente percebe que as trilhas são parecidas. A gente, como eu comentei, a gente tem o grupo de gênero, Bem Minha Mulher, a gente tem o grupo LGBTI+, um outro grupo voltado para questões étnico-raciais, que é o Vozes, e um para temas de PCD, que é o Ilimitados. E aí a gente vem trabalhando dentro de cada um desses focos, trabalhando também interseccionalidades, na linha do que foi mencionado, e acho que muito do crescimento, a gente vai falar aí quando falar das palestras, durante a conversa, em que medida as trocas também com outros escritórios ou com outros grupos que estão muito voltados para essas questões, vem nos enriquecendo aí muito dentro de cada uma das experiências. O que eu posso falar por mim é que eu entrei nesse comitê encaixando isso entre as minhas diversas atividades no escritório, sou do comitê executivo, sou sócia da área de concorrencial, e hoje em dia eu acho que eu prefiro me apresentar para todos e todos como uma das sócias do Comitê de Diversidade, também a sócia da área de concorrencial, não que eu tenha a competência da Monique e da Laura, que com todo respeito ao Márcio, mas a gente é advogada e também trabalha no comitê, diferente, a Laura também é formada em Direito, mas hoje em dia é grande especialista em temas de diversidade. Não é meu caso, eu sou uma eterna aprendiz desse assunto, tenho plena noção do tempo que eu consigo dedicar, mas o que eu posso dizer é que é um tema que a gente tem tratado com muita responsabilidade no escritório, tem trazido aí pessoas realmente para nos ajudarem, e hoje em dia virou, assim, uma grande paixão para mim, uma questão que tem realmente tomado em nossa atenção em nosso tempo. A gente vem trabalhando também em conjunto com o nosso braço de responsabilidade social e voluntariado, que é o BMA Inspiração, para encontrar também um pouco a interface entre esses temas e aqueles outros trabalhos que a gente tem feito na área de responsabilidade social. Então, estou muito animada aqui para ouvir a todas. Um painel aqui de mulheres, claramente não diverso, mas por uma boa razão, então aqui a gente está confortável. Obrigada, Renata. Obrigada a você, Bárbara. Um prazer ter todas aqui. Laura, por favor. Oi, boa tarde a todos e todas. Eu sou a Laura. Eu agradeço o convite para estar aqui. Estou super animada também para continuar esse nosso bate-papo. Eu sou uma advogada de direitos humanos que nunca advogou, Fiz uma carreira acadêmica, fiz uma carreira no terceiro setor. E hoje tenho essa função no Matos Filho, que é cuidar de 2 de 3 pilares do que a gente chama de ecossistema social. Então, o nosso ecossistema social, ele é composto pelo Instituto Matos Filho, pela área de pro bono, que é uma prática 100% pro bono, Então, tem um grupo de advogados exclusivamente dedicados à litigância estratégica e de direitos humanos, e a área de cidadania corporativa, que daí é mais um olhar de responsabilidade social e justamente onde está o nosso programa. O nosso programa de diversidade e inclusão tem 5 pilares e 6 grupos de afinidade. O primeiro pilar é a equidade de gênero, e aí a gente tem 2 grupos, um bastante focado no desenvolvimento de carreira da mulher e temas públicos relacionados à mulher, e o outro focado em parentalidade. Depois a gente tem direitos LGBTQIAP+, com um grupo, temos um pilar de equidade racial, com outro grupo, temos o pilar de pessoas com deficiência e o de liberdade religiosa. No finalzinho do ano passado, a gente lançou uma comissão de diversidade e inclusão que reúne representantes de todos os grupos, E acho que tem sido uma experiência super interessante justamente para a gente ter um olhar mais estratégico e interseccional para essa pauta. Então, tem sido um fórum bem legal. E aí, assim, pensando no que vocês falaram antes de mim, eu acho que a gente tem, de fato, ganhado muito nessa troca entre escritórios. A gente tem conseguido fazer algo inédito, que é colaborar. Somos concorrentes, mas nessa pauta a gente tem colaborado bastante juntos e juntas, porque geralmente são as mulheres que estão à frente aí dos programas. E tem sido um prazer, porque eu aprendo muito,
com todas vocês e com as iniciativas dos escritórios de vocês também. Então, acho que é uma jornada, acho que mudar a cultura de uma organização não é algo que a gente consegue fazer do dia para a noite, né? Temos que celebrar as conquistas, o passo a passo dessas conquistas, né? E também aprender a se frustrar com o tempo dessa mudança. Acho que isso tem sido uma coisa que eu tenho pensado muito, né? Acho que tem uma urgência social pela mudança, mas a cultura organizacional não muda nesse tempo urgente. Então, acho que aprender entre nós aqui tem sido uma forma de também aprender com os erros e com os acertos uns dos outros. Então, nesse sentido, acho que essa troca hoje vai ser super valiosa. E agradeço, Renata, pelo convite. Desculpa. Bom, gente, só para falar um pouquinho sobre o formato que a gente adotou hoje, depois dessa apresentação, eu tenho umas pouquinhas perguntas para falar sobre dicas do que fazer, o que não fazer, etc. e tal, e depois umas perguntas mesmo para fazer para vocês, né? Mas uma coisa que eu queria perguntar, se vocês quiserem falar, é sobre a importância dos comitês, né? Porque, assim, o que acontece? Eu acho que tem escritórios que estão aqui assistindo a gente que talvez não saibam exatamente o que é um comitê e qual a função e exatamente do que a gente está falando. Então, acho que eu até vou começar com você mesmo, Laura, sobre o que é um comitê, do que a gente está falando, sabe? Que talvez algumas pessoas a gente for comitê de quê, né? E aí eu até acho que você poderia começar já explicando o que é o comitê, qual é a função, para que serve, sabe? Porque algumas pessoas talvez estejam um pouco perdidas nisso. Legal. Eu acho que os nossos escritórios são escritórios grandes, né? E por essa razão a gente consegue ter grupos de afinidade, que são esses comitês, por pilar. Então, o comitê e o grupo de afinidade, ele tem a tarefa de dar um direcionamento para a temática do pilar, e a partir de um lugar de fala dos seus representantes. Então, geralmente, quem que compõe o comitê é aquele que tem a experiência marcada, né, pela vulnerabilidade que a gente está trabalhando. Então, no caso de equidade de gênero, a maioria são mulheres. No caso LGBTQIAP+, a maioria é desse grupo e assim vai. No Matos Filho, imagino que nos outros escritórios também, a gente tem aliados nesses comitês. E aí, basicamente, por quê? Porque a mudança da cultura depende de todos, né? E o problema do racismo, do sexismo, da LGBTfobia é um problema de todos nós, como sociedade. Então, os aliados compõem o comitê. Eu vou falar da experiência própria do escritório. A gente tem uma divisão bem clara das funções, né? Então, você tem, por exemplo, políticas específicas que são de RH, elas são políticas institucionais, que não ficam com o comitê. Campanhas de comunicação também não. O que fica com o comitê? Fica a criação de conteúdo, a destinação do orçamento, a indicação de eventos e de eventuais especialistas que possam vir falar. Fechou o seu som, Laurinha. Desculpe. Para virem falar no escritório e fazerem essa sensibilização sobre as temáticas. O pessoal que tem esse lugar de fala geralmente participa conosco, né, da equipe institucional nos fóruns empresariais, que a gente faz parte. Então, de um modo geral, é uma diretriz de como que a gente vai trabalhar esse pilar, de modo a promover a inserção desses profissionais e a retenção nos escritórios. Agora, um escritório menor talvez não tenha necessidade de ter um comitê por pilar, né? É possível você ter um comitê de diversidade e inclusão em que você vai colocar um representante de cada um dos temas que se pretende trabalhar. Acho que, de um modo geral, eu diria isso, e aí as meninas podem me complementar. Alguém mais quer falar? Eu vou passando. Alguém quer falar? Levanta a mãozinha. Acho que eu posso complementar, dando o ponto de vista de como os comitês atuam aqui no Verano.
para quem não tem também ideia de como um comitê se comporta e quais são, né? Tá bom, eu vou ter um comitê, mas o que especificamente essas pessoas vão discutir? Assim como a Laura pontuou, obviamente a gente tem aqui no escritório, por exemplo, os membros do comitê são sócios e também são membros do administrativo que trabalham aqui de maneira conjunta, então todos são voluntários. São pessoas que se sentiram chamados por aquele pilar ou por aquela frente, como a gente tem identificado aqui, e que gostariam de contribuir para que essa frente fosse desenvolvida dentro do escritório. Aqui no Veerano, esses grupos funcionam muito como um espaço para essas pessoas terem como trazer à tona temas que estão sendo discutidos no momento. Então, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, quando nós tivemos, o ano passado, várias discussões relacionadas à questão racial, né? Para quem membro e para quem é membro do comitê do grupo de afinidade e é pessoa negra, por exemplo, esse foi um espaço que foi usado para que essas pessoas expusessem ali o seu ponto de vista sobre a situação que estava acontecendo, falassem sobre as suas dores, né? E também para quem é aliado, mas que não vai conseguir, né, ter essa perspectiva de maneira pessoal, desenvolvesse ali empatia por aquele tema. E aí eu estou dando um exemplo só de um dos pilares. Mas esse é um espaço também que funciona para que as pessoas possam falar abertamente sobre determinado tema, como um ambiente que funciona, né, como um ambiente seguro ali, onde elas têm esse espaço para se expor. Aqui também no escritório, dentro dos grupos, eles têm a liberdade de propor temas que eles julgam que podem ser falados de uma maneira geral. Então, aqui a gente tem a participação de membros do grupo de afinidade que contribuem com temas, que fazem textos, obviamente esses textos são revisados pelo Comitê de Diversidade, mas muitas das ideias que às vezes precisam ser, que são difundidas, surgem dentro desses comitês, até porque como os assuntos e os temas já são discutidos dentro deles, eles já estão ali a par, né, desses temas. E tem um fator interessante também, pegando um gancho aí no que a Laura mencionou, que se você é de um escritório pequeno, pode ser que você tenha um comitê, né, que funcione aí como um grupo de afinidade, onde as pessoas tenham esse espaço para fazer essa troca e trazer vários pontos de vista de determinados temas, mas que funcione de maneira interseccional. Então, por exemplo, uma coisa que a gente tem tentado fazer aqui é sempre fazer com que esses comitês entendam que, apesar de trabalhar em pilares, no caso dos grandes escritórios, eles não são temas que trabalham de maneira isolada, né? Eles têm correlação uns com os outros. Então, por exemplo, quando nós tivemos ali, falando sobre o mês do orgulho, nós trouxemos, então, quem que originou a questão, né, toda essa questão da luta LGBT, nós trouxemos as pessoas negras que foram representativas nesse tema e que estiveram ali no início daquela construção. Agora, no mês de julho, nós trouxemos o tema da mulher negra latino-americana e caribenha. Então, com isso, nós conseguimos abarcar dois temas, né? Então, a questão de gênero e também a questão racial. E por que isso é importante, né? Isso é importante porque, às vezes, os grupos se nicham, e quando a gente está falando de questão de gênero, fica muito voltado para a questão de mulher. E é essencial, por exemplo, em uma questão de gênero, que haja envolvimento também dos homens e que o grupo, né, pense sobre quais mulheres nós estamos falando. Se você tem um escritório, por exemplo, onde a maioria das mulheres é branca, por exemplo, trazer essa discussão dentro do grupo faz com que ele tenha uma perspectiva diferente sobre outras mulheres que estão tanto dentro do próprio escritório como na sociedade de uma maneira geral. E aí você consegue trazer temas que são comuns a todos, por exemplo, violência doméstica é um deles. A gente fez, por exemplo, uma comunicação a respeito do trabalho de casa e como as mulheres se sentiram sobrecarregadas nesse período. E essa é uma questão, por exemplo, estava até sendo discutida aqui pré-painel, né? De que como a sobrecarga de trabalho ficou com as mulheres durante esse período. E quando a gente fez essa comunicação, a gente teve tanto a participação de homens como de mulheres nessa construção. Porque às vezes a linguagem que a gente usa, tendo um ponto de vista só de mulheres, é uma linguagem que está muito nichada, e quando a gente tem um homem participando dessa comunicação, a gente consegue trazê-los para a conversa, envolver todo mundo, trazê-los para perto, sensibilizá-los e fazê-los enxergar que essa discussão sobre questão de gênero não diz respeito somente às mulheres, mas a todos os gêneros que a gente, né,
aos gêneros que a gente tem na nossa sociedade de maneira geral. Então, assim, o papel desses grupos é um papel bem amplo e ele pode ser muito bem aproveitado dentro do seu escritório, tanto no formato dos pilares, quando eles trabalham de maneira individual, se interseccionam, tanto quanto como eles funcionam como um comitê de diversidade que tem pessoas de diversos pilares. Obrigada, Monique. A Bárbara levantou a mão, depois eu vou passar a palavra para a Márcia. Pode falar, Bárbara. Queria fazer um comentário muito rápido. Acho que a Laura e a Monique trouxeram muito detalhamento, né, de como é que os comitês funcionam, mas eu queria pegar um gancho num ponto que você trouxe, Renata, que é como, eventualmente, escritórios menores, ou escritórios não estruturados podem entrar nesse caminho, porque eu acho que quando a gente já vê uma coisa super estruturada, meio que assusta, fala, bom, mas então, para que um comitê de diversidade funcione, eu preciso ter esse grande comitê, todos esses grupos, todas essas pessoas dedicadas. Às vezes, os escritórios menores não tem nem as pessoas com disponibilidade do tempo necessário para, né, alocar, pegar uma pessoa de RH e treinar para temas de diversidade. E eu acho que o nome comitê, às vezes, até assusta um pouco, né? Assim, na coisa de falar assim, comitê parece uma coisa muito formal. E eu diria que, assim, isso pode começar de uma forma muito simples, e vou pegar um gancho aqui no que foi falado, de criar empatia, né, das demais pessoas. Eu acho que você pode criar um grupo de pessoas para tratar do tema diversidade, e eu acho que no início a gente começou meio engatinhando no BMA, e depois contratou consultor e foi se expandindo, mas no começo era um grupo de conversa mesmo, a gente trocando ali um pouco de ideias, de experiências, muito focado realmente em tentar acolher as diferenças, entender as diferenças, e eu volto naquela palavra autenticidade, porque eu lembro que o consultor que nos ajudou na montagem era uma palavra que pegava bastante, inclusive para aquelas pessoas que supostamente não são partes de nenhum dos minorizados que precisam ter lugar de fala nos grupos. Então, eventualmente, uma pessoa que vai querer sair ali 15 dias de férias para ir surfar e desconectar do celular, é um homem branco, cis, heterossexual, aí ele vai querer sair para surfar e ele gosta de surf, só que ele não vai falar no trabalho que ele gosta de surf ou de skate, porque isso pode ser mal visto no ambiente corporativo. Estou usando assim um exemplo extremo, mas é o tipo de situação que a gente fala, você não deveria ter o constrangimento de poder falar das coisas que você gosta no ambiente de trabalho. Se isso acontece com um homem branco, cis, o que dizer com o que acontece com a mulher que vai ter determinadas tarefas em casa, e isso é uma coisa que eu brinco muito, que o homem, quando tem que pedir para interromper na reunião, porque chega o filho, ou vai buscar o filho na escola, todo mundo acha que ele é um super pai, gente, que pai dedicado, que pai bacana, e ninguém acha que, poxa, atrapalhou a reunião. Se eu tiver que fechar aqui, meus 2 filhos não vão entrar aqui agora, porque os 2 estão nas atividades deles, mas se eles entrassem aqui, eu ia ficar constrangida, eu não fico agora mais, tá? Mas eu acho que eu aprendi com os meus colegas homens, mas as mulheres ficam mais constrangidas, a gente tenta naturalizar mais a coisa de fingir que nada atrapalha na maternidade, eu tentava. Mas por que eu estou trazendo isso? Eu acho que dá para começar com a ideia de um grupo de conversa, eu acho que esse exemplo da Monique é super importante, desse espaço de conversa. Durante a pandemia, foi curioso como o nosso comitê de diversidade, a gente tem uma figura, que seriam os aliados, mas a gente chama de propagadores da diversidade. Eu iria além, eles não são necessariamente só aliados, porque eles podem ser dos grupos minorizados ou das minorias, mas não são formalmente do comitê, porque o comitê ali tem 12 pessoas, depois os grupos de afinidade são formados por esses propagadores. E a gente estabeleceu toda semana uma reunião de cada um desses grupos de afinidade, para quem quisesse entrar, não era mandatório, para cada um dos temas. Uma semana o grupo era LGBT, outro racial, outro era gênero. E as pessoas entravam, Monique, na linha do que você falou, para conversar. Nem tinha uma pauta muito clara, você percebia que era um lugar de acolhimento. E aí, claro, no grupo de gênero só iam mais temas de gênero, mas... e foi até curioso que a pandemia, nesse sentido, aproximou um pouco, no sentido de que talvez fosse uma reunião presencial, segunda-feira de manhã às 9 da manhã, talvez a gente não estivesse reunindo aquele grupo, mas conectar às 9 da manhã na tela era algo que era factível. Então, eu estou só querendo, talvez, simplificar aqui um pouco, na linha de não assustar, talvez, e eu acho que pode começar de uma maneira muito incipiente. Acho que aí, inevitavelmente, vão ter que ser identificadas pessoas que sejam simpatizantes ao assunto, né? Assim, eu tenho certeza que quando o nosso sócio administrador
o Amir quis formalmente formar o comitê, porque ele já funcionava ali de uma maneira um pouco mais informal. Ele identificou pessoas que já tratavam do tema, ainda que de maneira informal, ou tinham interesse, né, de se envolver, e a coisa foi tomando forma, meio puxada pelas pessoas que estavam ali dentro. Então, o comitê pode não ser um comitê, pode ser um grupo e ir crescendo a partir dessa necessidade, porque a coisa vai, inevitavelmente, tomar força e é impressionante como isso aumenta o engajamento dos colaboradores no escritório. Posso falar isso pelo menos do BMA, mas isso engaja as pessoas em temas que eles se sentem parte da instituição efetivamente, eles se sentem contribuindo, como a Monique falou, com artigos ou com um assunto para debater, e aí você vai trazendo mais gente para dentro sem nem perceber, né? Então, não precisamos já começar com algo tão formal, e mesmo assim acho que dá para se conseguir bastante. Obrigada, Laura. Márcia. Eu vou complementar muito rápido, porque eu acho que a Laura, a Bárbara e a Monique já trouxeram todos os elementos e acho que a trajetória é muito parecida de todo mundo. O que eu vejo agora que a gente vai ganhando maturidade e que é importante é o envolvimento da alta liderança. O comitê no Demarest também aconteceu dessa forma, né? Há uma demanda, é sempre fruto de uma demanda interna. As próprias pessoas precisam desse espaço, seja porque há necessidade de um espaço de discussão, de acolhimento, seja porque há demandas específicas não atendidas, há desconforto, há conflito, né? Então, ele surge, né, desta demanda, mas é importante que, à medida que as coisas vão evoluindo, e é um aprendizado, né? O caminho se faz caminhando. Eu acho que, à medida que você vai construindo, você vai tendo esse aprendizado com consultores. Para você ter uma mudança de cultura dentro do escritório, você precisa do envolvimento da alta liderança. Seja por uma questão orçamentária, mas principalmente por uma questão de exemplo, né? Porque uma mudança cultural se faz pelo exemplo. Então, não adianta a gente ter uma política linda, por exemplo, de licença paternidade, licença maternidade, se na hora H os sócios desincentivam, ou se os advogados, os membros administrativos percebem que não há espaço para isso na real. Vai pegar mal se eles tirarem, né, se sair por 4 meses, ou se o pai sair por pelo menos 30 dias, né? A gente fez adesão à empresa cidadã. Então, o que eu acho que é sim, a virada de chave, talvez o mais difícil, é justamente esse momento do envolvimento da liderança. Mas talvez você não comece por aí, né? Você vai, é uma trajetória. Então, a gente, por exemplo, agora no escritório, diversidade e inclusão é pauta de discussão de conselho de administração. É uma das questões de conselho. Diretrizes do comitê de DI é discussão de conselho, né? É discussão de sócio. Por quê? Porque isso é importante para a sociedade como um todo, não é pauta apenas da questão daqueles grupos, mas isso é um caminhar, eu acho que a gente tem muito para caminhar ainda, mas esse é o único ponto que eu adicionaria em tudo que já foi dito. Márcia, aproveitando que eu já estou falando com você, deixa eu voltar, porque eu vou voltar agora, eu vou começar as perguntas, então vou começar com você. E eu vou perguntar para todos, iniciando já por você, o início, né? Porque eu acho interessante saber, e talvez tenha sido parecido ou talvez não, o início de cada um. Eu sempre ouço, e já participei de alguns lugares em que foi assim, a questão da pesquisa, né? Tipo, olha, a gente começou por uma pesquisa, a gente fez uma pesquisa para saber em que pé a gente estava, e a partir daí tomamos algumas decisões. Aí essas decisões são diferentes em cada lugar. Com vocês foi assim? Vocês fizeram essa pesquisa? Teve esse ponto em que foi necessário dar uma pequena olhada? Como é que foi esse início, assim, bem lá no comecinho? Fala um pouquinho desse início. Eu acho que super, super bacana mesmo falar de como isso começou. Então, o nosso primeiro grupo de afinidade foi o de mulheres, né? Por conta de nós temos um grande número de mulheres no escritório. Foi uma iniciativa de várias sócias, que formaram esse grupo e apresentaram um primeiro rascunho, digamos assim, do que seria a finalidade, os objetivos desse grupo. E daí, o que nós ouvimos, né, do conselho, falou, bom, então vamos montar um plano de negócios. Se é para a gente ter um grupo de afinidade, a gente precisa ter um grupo de afinidade estruturado.
Então, o nosso grupo de afinidade, ele começou com um mapeamento do escritório. Onde estão, como é que é o nosso desenho de mulheres? E a gente verificou que a gente tinha, como eu acho que acontece em muitas empresas, um número maior de mulheres na base. Então, a gente tem aproximadamente 55% de mulheres quando a gente olha para estagiárias, trainees, advogadas júniores, e no administrativo eu tenho uma equipe ainda maior, de mais de 60% de mulheres, mas à medida que havia progressão de carreira, a gente ia perdendo esses talentos ao longo da carreira. Então, se eu tinha 55% da base, quando eu chegava no pleno, eu já ficava nos 50%, quando eu chegava no sênior, 35%, 65%, e nos sócios, 25%, 27% de mulheres dentro da sociedade. Então, olhando para esse mapa, a gente falou, bom, qual é a nossa meta? O que nós queremos? Nós queremos eliminar as barreiras visíveis e as invisíveis que estão impedindo dessas mulheres progredirem na carreira e da gente reter esses talentos. Daí nós contratamos um diagnóstico, Renata, exatamente. A gente chamou uma empresa especializada em fazer uma escuta, porque isso não é um tema fácil. Tem questões tabu, são questões difíceis de serem colocadas. Então, a gente criou uma estratégia de uma empresa que fez uma escuta interna anonimizada, onde houvesse espaço para a gente conseguir mapear quais eram as barreiras. E as principais barreiras que apareceram foi a questão, por exemplo, da maternidade, de como a mulher era percebida no momento da maternidade, então, no sentido ela era percebida como menos comprometida, ela tinha invariavelmente um atraso na carreira, ela poderia perder bônus, né? Ela poderia perder casos mais relevantes, porque neste momento a questão do machismo, no sentido das piadas, das brincadeiras, às vezes de objetificação, e depois a questão também do networking, né? Porque o networking, a hora que você tem os momentos em que você tem contato com o cliente, os principais trabalhos são passados, são em discussões como no futebol, na hora do futebol, na hora do barzinho, né? Nos grupos que vão se formando. E não é fácil, assim, né? Ainda o Demarest, um escritório tão democrático, foi muito duro para a gente ouvir os problemas que existem, mas sem essa escuta difícil, você não consegue pensar em quais são as soluções, o que você... E é um retrato da sociedade, né? As nossas organizações são retratos da sociedade. Então, a partir disso, a gente criou as metas, o que a gente queria modificar e quais eram as nossas iniciativas, e precisamos de orçamento, então é muito importante que haja uma orçamentação clara mesmo, para você conseguir mapear essas iniciativas, e que tem que ter um apoio direto do RH, sem dúvida, de outras áreas e principalmente da alta liderança do escritório. Então, a partir disso, a gente foi criando daí uma série de iniciativas, algumas muito básicas, mas uma que eu acho que foi fundamental e que eu recomendo é a adesão aos 7 princípios de empoderamento das mulheres, da ONU Mulheres, os WEPs. Isso nos deu muito guia, porque como você faz uma auditoria interna de tudo que você faz, e a gente foi premiado 2 vezes já, então a gente viu como a gente avançou, né, a partir dessa discussão, é um guia, mas houve uma série de outras coisas. Então a gente criou o programa de mentoria, a gente criou uma sala de amamentação que a gente não tinha, a gente começou a fazer uma série de treinamentos internos de vieses, a gente começou a fazer uma série de rodas de conversa internas difíceis, de temas, né? Como é que a gente dava mais visibilidade para as mulheres, como é que a gente tinha, por exemplo, um grupo só de artigos escritos por mulheres, os prêmios ganhados pelas mulheres, então uma série de publicações, quais que eram as nossas orientações de comunicação, quais eram as nossas orientações de RH, como é que a gente prevenia violência. Então a gente ingressou em duas grandes organizações, que é a Coalizão Empresarial pelo Enfrentamento da Violência contra Mulheres e Meninas, e a Rota VCM, que é Vida, Coragem, Mulher, que dão diretrizes muito claras do que você precisa fazer internamente para prevenir. Então, criar, como é que se fala? Um hotline anônimo, como é que você cria um canal de denúncia que funcione, né? Enfim,
a gente criou uma rede de escuta interna, então, que é a Liga de Mulheres, que é todos os níveis hierárquicos têm uma representante, que é um ponto de apoio, como é que você cria a sororidade, enfim, por isso que eu digo que é uma jornada, porque à medida que você vai fazendo, você vai vendo que tem mais a fazer, mas é preciso planejar e metrificar, então foi isso que a gente fez no De Mulheres. A gente criou uma governança, a gente criou metas, a gente criou iniciativas e a gente mede a cada ano o que nós estamos alcançando, o que falta alcançar, e a gente vai fazer um novo diagnóstico agora, que foram 4 anos, aonde nós estamos agora, o que a gente avançou e o que ainda são as barreiras que a gente precisa enfrentar. Obrigada, Márcia. Quer dizer, desculpa, você tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar? Não, senão a gente fala demais, é importante deixar todo mundo falar. Eu me empolgo demais, eu preciso me cortar. Todo mundo aqui, acho que é assim. Vou passar então para a Bárbara, depois para a Monique e para a Laura. Bárbara, como é que foi o início de vocês? Acho que tem um pedaço que é parecido, né, com o da Márcia, no sentido de mapear, de fazer o diagnóstico, né? A gente, quando recebeu a incumbência, a gente reconheceu que era um assunto que a gente não conhecia e que a gente não ia conseguir lidar bem sem um apoio necessário. A gente veio, como eu falei antes, um pouco tateando, aí a gente contratou um consultor, esse consultor nos ajudou a fazer uma pesquisa para identificar os pontos que a gente realmente precisava atacar dentro desse ponto. E uma coisa que me veio muito à cabeça quando a Márcia falava é que a hora que você mexe nesse tema, você tem que estar pronto para que os problemas venham à tona, e parece uma coisa que é positiva, mas quanto mais você tem esse grupo e mais você conversa, mais as pessoas se sentem à vontade. Então, parece que os problemas surgiram depois que você criou o comitê, e, na verdade, é o contrário, porque você começa a deixar que os problemas aflorem. Aí a gente percebe isso bastante, que no começo as pessoas eram muito mais tímidas em propor temas de conversa, temas de aprofundamento, necessidade de tratar questões de parentalidade, de vieses e tantos outros. E na medida em que eles vão surgindo, as demandas se tornam mais consistentes. A gente até tinha um desafio que a gente tinha um número de sócias mulheres muito relevante no escritório. A gente tem 45% de sócias mulheres. E isso era visto como um escritório no qual o tema do gênero talvez não fosse um problema, porque, afinal de contas, nós temos um número relativamente equilibrado entre homens e mulheres. Então, como você sensibiliza as pessoas para dizer, não é porque você tem um número alto, inclusive de mulheres na liderança, no comitê estratégico, a gente teve uma sócia administradora há 8 anos, nossa sócia administradora anterior era uma mulher, nem por isso o escritório não enfrenta os mesmos problemas que todos os outros do ponto de vista de gênero. E aí a gente foi trazendo esses assuntos. Eu acho que uma das coisas que nos ajudou, feito esse mapeamento, a gente daí também traçou diretrizes, muito treinamento, acho que essa é a palavra, treinamento para quebrar vieses, treinamento para tratar de temas que são difíceis e que a gente foi lidando, isso a gente vem fazendo aí ao longo do tempo, e inevitavelmente engajar a liderança, a Márcia mencionou isso, mas isso é de fato assim, fundamental desde o início. A gente, inclusive, quando teve o primeiro diagnóstico, a primeira coisa que a gente fez foi levar para as altas lideranças para mostrar onde estavam ali nossos buracos, nossos déficits, o fato de que sim, é muito positivo que a gente tenha quase metade de sócias mulheres, mas isso não resolve os desafios de gênero que a gente tem. E acho que uma coisa que nos ajudou bastante, assim como a Márcia mencionou, por um lado, a adesão aos princípios WEP, porque eles dão uma diretriz, e acho que a gente falou disso bastante, já todas nós. Não tem que inventar roda para algumas coisas, tem muito material feito, muito material produzido, os próprios, a Márcia falando, eu ainda fui anotando aqui, Márcia, depois eu vou querer, a gente vive trocando coisas, mas você ainda deu mais ideias, e acho que a gente pode realmente aproveitar muito essas experiências, mas eu acho que só na linha também de fazer sugestões, da mesma forma que a adesão aos princípios WEP é algo que tem colaborado muito para a gente na questão de gênero, a adesão ao Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, foi um ponto super importante no nosso grupo LGBTI+, eles têm também 10 princípios, eles têm servido como guia e como meta para a gente, então isso tem sido um dos motores. E na questão racial, a gente tem
todo o trabalho feito pela Aliança Jurídica pela Equidade Racial, que virou um foro super importante de troca, os 4 escritórios participam ali junto com vários outros, e acho que é um pouco essa ideia também de ir procurando guias e compartilhando, mas eu acho que se eu pudesse resumir aqui em 3 pontos, né, 3 dicas para começar, é mapear, treinar e engajar a liderança. Eu acho que para a gente esses sempre foram nossos pilares aí. Ai, obrigada. Vamos lá, Monique, depois Laura. Acho que eu não vou me alongar muito, porque o caminho é até um pouco parecido, né, que a gente tomou aí nesse começo, e acho que um ponto que eu queria destacar, principalmente, Renata, você falou, né, no começo para a gente, se a empresa não é muito grande, né, se o escritório não é muito grande, como é que faz? Eu acho que aqui a gente teve dicas muito preciosas de buscar informação, né, eu acho que esse é um ponto que eu queria destacar aqui, que nós, né, que todos os escritórios tomaram como iniciativa, que foi a questão de buscar informação e de buscar aliados nos temas com os quais a gente queria se engajar, né? Aqui eu posso botar a calça preta, mas com a blusa branca. Aqui, a gente fez um trabalho... Tá bom aqui, não fica? Só um minuto. Prefiro a preta. E a branca com a verde oliva, eu acho que vai ficar mais, vai realçar esse verde oliva aí, né? Microfone aberto. Acho que é o microfone... Não estou te ajudando, né? Tem um microfone Eu aberto. acho. BPI. É o microfone da BPI. Tudo bem, é só fechar. Monique, querida, vamos? Então vamos lá, ó. Então, eu estava retomando o que eu estava dizendo, que um ponto em comum foi justamente essa questão da gente buscar informação com instituições, né, idôneas, sérias, que tivessem conhecimento naqueles pontos com os quais a gente queria trabalhar. E eu ia comentar que aqui, antes mesmo de começar os grupos, né, e de dar andamento a essas frentes, nós fizemos o que nós chamamos aqui de focus groups, né? Então, nós identificamos frentes nas quais a gente poderia tratar, vendo como a gente poderia desenvolver. Então, a gente, olha, quando a gente vai falar de diversidade, a gente vai precisar tocar num ponto de comunicação. Como é que a gente vai lidar com isso internamente? Então, nós desenvolvemos esses focus groups com pessoas de diferentes, né, áreas dentro da instituição. Então, essa foi uma questão aberta. Aqui, então, a gente teve participação de várias pessoas dentro do escritório que puderam contribuir com isso, e a partir daí nós desenvolvemos essas frentes de trabalho e seguimos um caminho muito parecido com esse, de entender qual que era a nossa situação, para ver onde a gente poderia trabalhar, e também de nos associarmos, né, a esses fóruns, a essas instituições que já trabalham com o tema e que poderiam servir para a gente como guia, porque quando a gente está dentro, né, aqui, falando do fórum, aí pegando um gancho no que a Bárbara falou, por exemplo, a gente tem empresas que são de outros ramos, e isso traz bastante crescimento, porque a gente consegue pegar exemplos positivos ou ações, iniciativas que a gente vê nessas outras empresas que têm de tamanhos diversos e ver como eles se aplicam e se eles se aplicam dentro do nosso modelo de negócio, né? Então, isso nos traz ideias, traz crescimento, e eu acho que fazer esse diagnóstico é fundamental. E toda essa parte de treinamento, e eu queria destacar um ponto, que essa questão de treinamento é uma coisa que a gente fez e parece que a gente está falando, lá no começo a gente fez treinamento, a gente fez todo esse trabalho. É uma questão de continuidade, né? Porque os escritórios vão se renovando, vão entrando novas pessoas que precisam também ter conhecimento a respeito disso, e é um trabalho de continuidade que a gente vem fazendo. Então, existem algumas ações que são muito pontuais de quando a gente está começando, mas outras que também elas se estendem ao longo desse processo, e mencionando a Márcia, ao longo dessa jornada de diversidade e inclusão. Obrigada. Laura? Bom, acho que sobrou pouco para eu falar, né? O caminho realmente é sempre parecido. Então, eu vou dar 2 dicas que eu acho que para a gente foram importantes, além de todas essas que elas já falaram, né? Acho que a primeira é esse trabalho com os aliados e com as pessoas que têm lugar de fala. Então, é preciso ter representatividade dentro do escritório. A experiência das pessoas de discriminação informa elas sobre como a gente precisa ouvi-las, né? Sobre como a gente tem que lidar com os problemas. Então, um pouco na perspectiva aí de direito de participação. A gente não pode decidir o que fazer a respeito de um grupo sem ouvi-lo.
Por outro lado, a gente tem os aliados, então a maior parte dos nossos escritórios é branca, né? Os escritórios vêm se feminizando, mas a liderança, na sua maioria, continua masculina, muito mais cisgênero e heteronormativo, de um modo geral. Então, se a gente não envolve os aliados, é muito difícil que a mudança aconteça. Então, acho que se desde o começo, né, um pouco na linha do que a Bárbara disse, de formação desse grupo, né, você conseguir fazer com que esses aliados cheguem mais perto, é um bom jeito de fazer com que esse caminho seja percorrido de uma forma mais fácil. Em especial porque eu acho que é muito mais tranquilo você falar quando você não vive a experiência e influenciar o seu par. Então, fico pensando, uma liderança engajada, um homem branco, hétero, cisgênero, que vai para o colega, para o outro sócio e diz, olha, veja bem, a questão das mulheres aqui está complicado por causa disso, daquilo, ou olha, o racismo existe, a gente precisa enfrentar isso. Por quê? Porque ele não está falando em causa própria. E quem está ouvindo um igual, né? Então, isso chega de uma forma muito diferente do que se eu, Laura, mulher, for falar ali, né, para um dos sócios do escritório, assim, olha, a questão das mulheres é importante. Né? Então, acho que o aliado faz com que a notícia da importância, né, o engajamento, seja muito maior. E a outra coisa, retomando um pouco o que a Márcia trouxe, que eu acho que é legal para quem vai começar, a partir desse diagnóstico, estabelecer métrica. Né? É uma jornada, o programa de diversidade e inclusão não tem fim, né? Porque quando você está trabalhando com esses temas, daqui a pouco você vai trabalhar com refugiados. Eu vi que a Monique trabalha geração, a gente está pensando em trabalhar geração no escritório também. Então, assim, não tem fim. O melhor que você pode fazer é ter uma clareza, né, de onde essas pessoas estão, né, e como que os talentos diversos participam dos seus programas, quantos deles são entrevistados, quantos deles são de fato contratados, né? Como que eles são avaliados, quem pediu desligamento, quem foi desligado, e outros indicadores que a gente pode conversar mais, para que você possa ver se o seu programa está sendo bem feito e se está alcançando, de fato, o propósito dele. Né? Então, a métrica ela vai te trazer os acertos de caminho, na medida em que ela vai dizer isso está funcionando, isso não está. Né? Vai dizer quais são as equipes, as práticas que estão mais diversas, que são mais acolhedoras para esses talentos, quais não são. Então, acho que as métricas trazem insights importantes para que a gente possa percorrer essa jornada de uma forma mais assertiva, né? E sempre mantendo a direção certa. Você está no mudo, Renata. Lindo isso, né? Olha só, gente, então eu já vou começar as minhas perguntas, né? E já sabendo, aproveitando que você falou sobre esse processo de criação e voltando para a Márcia, que falou no processo de criação de planos e metas e iniciativas do D Mulheres, eu queria que ela falasse um pouquinho mais sobre isso. Márcia, como é que vocês começaram? Como é que foi esse processo de implementação, entendeu? E como é que isso se deu dentro do escritório? Então, eu queria que você agora esmiuçasse mesmo, né? Como é que isso foi feito na prática? Como é que foi junto ao sabe? Como é que foi realmente agora no detalhe? Agora eu vou começar a pegar as coisas no detalhe. Tá certo, Renata. Olha, eu acho que o processo, ele foi um processo sempre, então, a partir desse diagnóstico, a gente mapeava iniciativas, sempre fruto, acho que a Laura falou muito bem da questão dos aliados, desse grupo que vai trazendo essa necessidade, e a gente apresentava, então, olha, esse é o problema, essa é a iniciativa, esse é o custo, esse é como ele vai ser implementado. Eu acho que um programa que foi bem legal, assim, de citar, então, por exemplo, o EPS é uma coisa simples, porque não tem custo, por exemplo, é muito mais uma questão de você fazer as entrevistas e aderir, então, algumas coisas são mais simples, outras requerem, por exemplo, uma consultoria. As consultorias, elas são fundamentais nesse processo, porque
o que eu percebi, por exemplo, eu estou falando aqui mais como de mulheres, né? Mas uma coisa é você se identificar com as pautas e com os desafios, outra coisa é saber quais as iniciativas que você precisa implementar e como implementar, né? Então, a gente não tem esse know-how, e eu aqui, como a Bárbara falou, eu sou advogada, né? A gente tem no escritório a área de RH, a gente tem uma rede de TI, mas a gente optou por ter sócios à frente dos programas de diversidade e inclusão, porque a gente achou que isso traria mais engajamento, e a gente trabalha isso junto, então, com a RH. Mas nós sócios, primeiro que a gente tem a vida de sócio, né? E segundo, que a gente não sabe, às vezes, como fazer as coisas. Então, você tem que ir aprendendo. Então, acho que talvez para não falar de todos, que foi muito interessante, que eu gostaria de citar, foi o programa de mentoria. Então, como a gente percebeu que a gente queria aumentar o nosso número de sócias mulheres, e a gente percebeu que elas tinham mais barreiras para se tornar sócias, a gente quis trazer um programa de mentoria voltado só para advogadas sêniores. E isso, quando a gente trouxe para liderança, não foi simples, porque falar de um programa só para mulheres, né? Fala, mas como assim isso para mulheres? Né? Mas por que a gente vai fazer um programa de mentoria só para advogadas sêniores? Eu falei, porque eu tenho metade de advogadas sêniores, né? E eu tenho o dobro de advogados sêniores. Então, se a gente não fizer alguma coisa, eu vou sempre aumentar esse gap, porque na hora que você tem um pipeline de sócios, você tem 2 para 1, invariavelmente. Né? Quando eu estou falando de sócio sênior mesmo, né? De sócio votante, sem entrar em outras categorias ali. Então, mas não é simples você falar dessa necessidade. Mas daí a gente trouxe e falar, mas como é que você vai fazer um programa de mentoria? Quem vão ser os mentores? Como é que você faz o match? Né? Qual que vai ser o objetivo? Como é que eu estruturo? Como é que isso vira algo positivo e não algo... Como é que as pessoas vão ter liberdade para falar de questões de carreira? Como é que elas vão ouvir? Então, trazer uma consultoria foi fundamental para a gente construir esse programa. Então, o que a gente trouxe nesse programa? A gente trouxe um programa focado em carreira, né? Ele era focado no sentido da gente alçar as mulheres, da gente empoderar, da gente acelerar a carreira feminina. Isso foi super importante. E da onde a gente partiu? A gente viu que as mulheres tinham menos probabilidade que os homens para serem sócios, que as mulheres, muitas vezes pela sua própria estrutura, tinham mais dificuldades de networking, eram muito mais críticas com relação a elas, então também às vezes tinham mais dificuldade de colocar sua própria marca, né, de fazer o seu automarketing. Então a gente mostrou essas questões e criou um programa específico e falou, mas quem serão os mentores? Então houve um momento de voluntariado de mentores, homens e mulheres. Como é que esses mentores vão fazer o match entre o mentor e a mentorada? Então, a gente criou uma série de regras. Olha, não pode ser da mesma área, não pode haver nível hierárquico, mas tinha que haver um certo... uma compatibilidade de estilos, né, de formas de liderança. Então, a gente criou lá um método de assessment para conseguir criar esse match. A gente estruturou o programa, olha, o programa vai ter 10 sessões a cada 3 semanas, e houve um treinamento, tanto para os mentores, como para as mentoradas, do que se esperava desse tipo de discussão. Para isso, a gente também focou no desenvolvimento de liderança inclusiva. Então, a gente aproveitou o curso de mentores para fazer um curso de liderança inclusiva, até para que aqueles mentores, homens e mulheres, pudessem dar conta de questões específicas, talvez, que fossem trazidas por aquele grupo formado por mulheres. E a questão, às vezes, do machismo, da inclusão, ela não é um problema dos homens, ele é um problema da sociedade. A gente vê tanto homens e mulheres mais pró-diversidade e inclusão, como homens e mulheres refratários, né? E a gente não pode generalizar e encaixotar, né? Não, o homem é contra a mulher, não é.
né? Então, esses treinamentos e esses pontos de discussão foram fundamentais para a gente conseguir estruturar, por exemplo, um programa de liderança feminina que foi tão bem sucedido que a gente ganhou o Prêmio Lumen. A gente foi destaque no Prêmio Lumen do César no ano passado com esse programa, mas eu não vou citar todos, senão vou falar demais, acho que todo mundo, mas eu citaria o programa de mentoria como um desses programas que deu muito certo e que exigiu toda essa preparação, que é o que acontece na maioria das iniciativas. Você precisa estruturar, você precisa de consultorias para conseguir realmente implementá-las na prática. Não é simples, né? Eu vou te fazer uma perguntinha e depois eu vou passar para a Bárbara, aproveitando esse gancho de mentoria, porque eu acho que tem a ver com alguma coisa que também foi feita no BMA. Mas antes de eu passar para a Bárbara, deixa eu só te fazer uma pergunta. E aí, eu odeio essas perguntas sim e não, mas eu vou fazer. Eu vou fazer, não é sim e não, mas olha só, é uma dúvida que eu fiquei. Mas você pode discordar e pode colocar outras coisas. Mas você acha que o fato de ter trazido uma consultoria afastado um pouco, digamos assim, emocionalmente, porque tem muitas emoções envolvidas com essas discussões, né? Mas ter trazido uma consultoria afastou um pouco, assim, de uma certa forma, essas discussões, as pessoas se afastaram um pouco dessas emoções mais acaloradas, entendeu? Houve assim um certo afastamento e com isso a condução ficou mais viável, porque eu vejo que as consultorias também são um pouco isso, sabe? Afasta-se um pouco, tipo, opa, um passo atrás, as emoções ficam um pouco de lado, aí você traz assim critérios, colocam-se critérios e aí seguem-se através desses critérios. As emoções ficam, deixa a emoção para lá, deixa tudo isso que a gente estava pensando, deixa isso para lá, vamos seguir esses critérios aqui. Você acha que essas consultorias também cumprem esse papel? Não sei se você conseguiu compreender a minha pergunta. Porque não, eu acho... a flor da pele. Eu acho que isso é super importante, Renata, porque a gente vive um momento de muita polarização e às vezes as discussões levam a uma polarização e você não quer isso, né? Você quer o oposto, você quer justamente trazer as pessoas para o debate, você quer criar empatia, você quer criar engajamento, mostrar que as iniciativas são boas para a sociedade, né? E não contrárias, né? Jamais contrárias ao próprio negócio, ao próprio interesse, porque você está falando de talentos, de você abrir espaço para todos os talentos. Eu acho que as consultorias, elas colaboram, primeiro com uma questão de estruturação, que às vezes a gente não tem. E essa questão das emoções, eu acho que elas trazem muita informação, elas trazem dados, trazem gráficos, trazem precedentes, trazem histórias, que às vezes a gente não tem. E daí fica mais fácil para uma consultoria, de fato, estar num lugar mais distante do que o sócio, né? Do sócio, às vezes, colocar uma discussão, falar, olha, mas é isso, tem aquilo, daí às vezes pode virar um embate, né, que é contraproducente. Então, acho que a consultoria, sem dúvida, ela ameniza, né, e ela, de certa forma, torna essa discussão mais educativa, no sentido dela trazer muitas informações e não colocar jamais como uma discussão de ponto de vista, olha, isso é o certo, isso é o errado. Não, isso é um caminho, né? Ela dá mais neutralidade, que eu acho que pode ser extremamente benéfico. Sim, obrigada, Márcia. Bárbara, eu vou pegar o case e o gancho aqui da Márcia e vou passar para você. E vou perguntar também se você teria um case ou alguma coisa nesse sentido, desse início e também pegando o gancho desse case para compartilhar com a gente. Bárbara, por favor. Obrigada, Renata. Eu acho que, como a Márcia falou, né, a gente escolheu uma das coisas, a gente percebe, eu acho que pequenas vitórias têm valores muito grandes, né, para cada um dos grupos e para quem está envolvido. Mas eu acho que talvez eu compartilhasse um caso que a gente teve que conecta muito com a questão da consultoria que você perguntou agora e que a Márcia falou. Eu acho que a primeira coisa é, de novo, a gente reconhecer as limitações que a gente tem quando a gente entra, né, em mares menos conhecidos, mares até pantanosos, e eventualmente a gente tem que ter no radar que errar pode fazer parte, a gente vai errar, mas alguns erros podem ser muito marcantes e podem gerar fissuras que, mesmo que cicatrizem, elas
machucam demais, machuca a pessoa, machuca o grupo afetado com aquilo. E a gente teve uma experiência, eu só estou compartilhando aqui, porque a nossa colaboradora tornou isso absolutamente público, mas a gente teve uma situação em que uma colaboradora nossa, no começo desse ano, procurou a líder imediata dela para dizer que ela estava no processo de transição de gênero. E, inclusive, uma conversa que foi na linha de falar, olha, eu vou fazer a transição de gênero, era uma advogada, mas meio deu a entender assim, meu cargo está à disposição. E a líder dela imediatamente falou, de forma alguma, mas você está com a gente vai te apoiar, e interrompeu ali a conversa, até porque ela própria, a líder, falou, eu não sabia qual era a forma mais adequada de reagir, além de dizer, conta com a gente vai estar do seu lado. Nesse momento, algumas pessoas foram acionadas, a nossa gente de RH, foi acionada, outra sócia nossa do trabalhista, e acho que a gente teve a humildade necessária para dizer, a gente não tem um conhecimento absoluto para saber como lidar com esse assunto. A gente vira e mexe, lida com outras coisas, mas com este assunto a gente nunca lidou. A gente tem um comitê muito ativo em temas de LGBTI+, a gente, como eu mencionei, é parte do Fórum de Presidireitos, o trabalho feito lá é fantástico, pelo Bugarelli, pelo JP, etc., mas a gente falou, bom, não sabemos. Procuramos, então, uma consultoria e fomos muito transparentes, dissemos, a gente quer acertar porque a gente quer acolher, esse é nosso papel, esse é nosso dever social, esse é nosso papel como empregador, o que a gente faz. E, assim, resumindo as inúmeras reuniões e conversas, a gente teria errado sem a consultoria, e eu, modéstia à parte, acho que a gente acertou muito, porque a gente teve o apoio necessário, e eu só estou falando isso porque, volto a dizer, até com muita emoção, há pouco tempo eu li um post dessa colaboradora no LinkedIn dizendo que o escritório foi uma parte importante do processo dela de transição de gênero, ou seja, valorizando que isso até lhe deu o conforto, não é só que o escritório falou, não, tudo bem, tanto faz para a gente, se você é homem ou mulher, não é isso, a gente tentou ir além, vocês imaginam, no contexto de pandemia, as pessoas não se encontrando, eventualmente, em que momento ali abrir a câmera, né, agora como mulher. Ela estava com a gente, ela está com a gente já há um bom tempo. E aí, por que eu estou contando isso como um case de sucesso? Porque eu acho que a gente conseguiu pegar nos pontos que são sensíveis quando a gente trata de diversidade. Volto no meu ponto anterior, que é treinar e aprender. 2, evitar machucar as pessoas, evitar errar, porque, como eu disse, acho que os erros podem ter feridas muito grandes. E aí, acho que nesse contexto, o que foi mais bacana para mim desse processo todo, além do acolhimento dessa colaboradora, que fez esse reconhecimento, foi muito bacana o efeito que isso teve sobre o restante do escritório, porque na reunião, uma das coisas que a gente fez foi um treinamento focado, um letramento, né, em temas LGBTI+, a gente tem vários treinamentos, mas a gente não tinha feito um específico nesse assunto, e a gente fez, e nessa reunião a gente percebeu muitas manifestações de pessoas de outros grupos, né, de afinidade, que se manifestavam reconhecendo a importância desse tipo de acolhimento. As pessoas se sentem indiretamente acolhidas quando elas percebem que o escritório está pronto para acolher esse tipo de coisa, então, esse tipo de situação. Então, eu penso que realmente a gente teve um efeito bastante importante para nós de engajamento das demais pessoas, de trazer mais gente para perto, e acho que nesse ponto a gente até agradeceu, né, a colaboradora nos agradeceu, e a gente agradeceu ela da gente ter tido a oportunidade de aprender junto e de errar pouco, eu diria, eu acho. E aí, quando eu digo errar pouco, foi dentro de um esforço que a consultoria para nós, Renata, foi fundamental. Foi o Reinaldo Bugarelli que nos ajudou nesse processo, ele é um dos fundadores do Fórum de Presidireitos, e ele teve um papel super importante nesse processo e conseguiu ali, com muita empatia, eu diria que a gente sensibilizou pessoas que eu nunca achei que fossem se sensibilizar para esse assunto. Pessoas que às vezes ainda a gente tinha que ficar dando aquela cutucada, esse tipo de comentário não se faz, essas coisas não se falam, e a gente acho que teve uma oportunidade muito única de diante, né, de um desafio crescer. Então, acho que foi uma experiência interessante mesmo, importante para a gente. Obrigada, Bárbara. Obrigada por compartilhar essa experiência. Eu acho uma experiência muito rica do ponto de vista humano
muito rica, mas também do ponto de vista jurídico, né? Assim, eu nem gosto de falar isso, embora eu seja advogada, porque eu acho desnecessário, mas de uma certa forma é necessário, né? Porque nós somos escritórios, então nós não podemos deixar de pensar que, do ponto de vista jurídico, é nosso dever fazer isso, né? É claro que, do ponto de vista humano, eu penso que é o nosso dever fundamental fazer o que o BMA fez, sabe? Do ponto de vista humano, antes de qualquer coisa, é o nosso papel como seres humanos fazer isso. Mas se não for como seres humanos, se não for por aí, né? Se não sensibilizar desse ponto de vista, que pelo menos me sensibiliza muito, mas como escritórios de advocacia, é o nosso dever fazer isso. Não podemos deixar de fazer e de percorrer esses caminhos, porque a lei nos impõe este mandamento, né? Como empregadores que somos. Como empregadores, o nosso papel é esse, é o de ter um papel de empregadores não discriminatórios. Nós não podemos discriminar um empregado que chega até nós e nos fala: olha, farei uma transição de gênero. O nosso papel, enquanto empregadores, é buscar de todas as formas, porque temos recursos, né? Como grandes empregadores, estou me colocando aqui num papel que não é meu, mas digamos que eu fosse uma grande empregadora, como grandes empregadores que somos, de buscar todos os recursos de nossos grandes escritórios e colocar à disposição daquele empregado que nos comunicou o seu desejo de fazer a transição, do que for, e não discriminar aquela pessoa em função do que seja, Bom, gente, dando continuidade ao evento e agradecendo mais uma vez a todo esse compartilhamento fantástico, vou passar agora para a Monique para perguntar. Gente, é rápido, porque a gente já tem que daqui a pouco se aproximar ao final. Qual o impacto de tratar diversidade e inclusão de forma estratégica? Porque eu sei que vocês têm toda uma estratégia, então eu queria entender isso melhor e também quero respirar porque eu fiquei emocionada. De forma estratégica das instituições e de ter um apoio das lideranças, né? Quero saber como é que foi esse percurso, como é que é isso. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso. Por favor, Monique. Eu queria até aproveitar essa história da Bárbara enquanto vocês respiram aí para fazer um gancho exatamente com essa pergunta. Pode parecer que não tem conexão, mas está conectado. Porque durante muito tempo, diversidade e inclusão foi confinado à área de RH, por exemplo, né? Então, como é que a gente lida com esses vários assuntos? A gente precisa lembrar que esse foi um assunto que foi surgindo aos poucos, vindo aí de demandas diversas da sociedade, de clientes, enfim, e que foi ganhando corpo dentro das instituições e dentro das grandes corporações. E agora é uma pauta fortíssima dentro da questão ESG, né? Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de que trabalha fortemente aí no S e também não deixa de trabalhar também no G da governança, porque a gente também precisa entender que a diversidade tem que trabalhar dentro de toda a estrutura, né? Desde a liderança até as pessoas que são atores aí, os colaboradores também são atores dentro dessa construção. Mas o que eu quero conectar com essa história da Bárbara? Que exatamente, quando você não confina a diversidade a um ponto, você consegue impacto na corporação inteira. Né? Então, é exatamente isso que ela está falando. A gente errou menos e a gente aprendeu com essa situação, foi buscar ajuda e a gente conseguiu o engajamento de pessoas que a gente nunca pensou, porque isso não foi confinado a uma área, não foi tratado ali como um segredo. Ah, meu Deus, só o RH vai saber disso. Imagina como teria sido o impacto dessas pessoas se isso tivesse sido confinado somente à área de RH em um determinado momento agora nessa volta, porque um dia vamos voltar, né? Se tudo der certo. E as pessoas estivessem chocadas, né? Porque essa palavra, para muitas pessoas, a questão de transição é uma questão muito que foge da realidade delas. Então, assim, quando a gente trata a diversidade de uma maneira transversa dentro da instituição, a gente tem vários ganhos, né? Eu queria dar o exemplo aqui, como a gente falou bastante dessa questão de lideranças, aqui a gente tem a nosso favor, por exemplo, o Ricardo é um grande aliado aqui nessa questão da liderança, né? Então, quando a gente aderiu ao Fórum de Empresas e Direitos, ele estava ali à frente, junto com o Reinaldo, junto com a Márcia Rocha, né, ela trouxe o exemplo na ocasião de como foi esse processo para ela, né,
de fazer essa questão da transição já a partir de uma certa idade, como foi esse processo para ela. Então, assim, ter essa liderança do seu lado faz com que as outras pessoas, chama a atenção de pessoas que antes não teriam, outrora, em alguma outra situação, não teriam nem dado atenção para aquele determinado tema. Então, assim, a gente tem eu estou dando o exemplo do Ricardo, mas não tem, junto com ele a gente tem outras pessoas da nossa liderança que estão engajadas com isso, mas assim, estou trazendo um exemplo emblemático do nosso sócio gestor, que esteve ali nos principais momentos onde a gente queria que esse tema chegasse a todas as pessoas e todos os colaboradores, né? Então, quando a gente tem também uma iniciativa do WEPS, o Ricardo atua como embaixador dos WEPS dentro, aqui do escritório. Ele traz essa discussão para sócios, para outros homens, né? E aí eu estou dando exemplos de liderança, e a gente também, atualmente, aqui no nosso comitê de administração, nós temos 2 mulheres, né, eleitas agora nesse ano aqui no nosso conselho. Então, a gente está falando também de questão de representatividade, né? A nossa questão de administração, aqui o nosso grupo de administradores, né, de gerência, a gente tem como maioria mulheres. Dentro do nosso comitê gestor, a gente também tem uma maioria de mulheres, né? A gente está falando aqui de quão representativo isso soa e como isso acaba cascateando e mostra a importância que a gente traz para esse tema. E isso vai para outras áreas também. Aqui, a gente falou no começo, né, de que os escritórios têm áreas de responsabilidade social, aqui nós também temos, né, estamos desenvolvendo aqui a nossa área de responsabilidade social, e um dos critérios para a escolha, por exemplo, de projetos pro bono é a questão de impacto social e também de diversidade e inclusão. Então, a gente vai trabalhar num projeto pro bono, ótimo, esse projeto vai acessar, por exemplo, pessoas em situação de vulnerabilidade, se essas pessoas forem, por exemplo, pessoas LGBT+. Então, a gente tem esse ganho em toda a nossa cultura, na nossa comunicação, né? Então, quando a gente comunica, quem são essas pessoas que estão na nossa comunicação? Então, a gente tem pessoas de diversas faixas etárias, a gente tem mulheres negras dentro dos nossos processos, quando a gente comunica uma vaga, e aí eu também pego faço a ponte com essa questão do RH, que também é um agente importantíssimo na implementação de diversidade, porque muitas vezes é a porta de entrada, né, para aquela pessoa que nunca ouviu falar da gente, e quando ela chega numa entrevista, por exemplo, e sente que ali é um ambiente onde ela pode ser ela mesma, né, quebra essa barreira inicial. Então, a gente tem diversos exemplos aqui de como você abarcar a diversidade dentro do seu negócio, né, na lida com os seus clientes, quando seus sócios foram treinados e receberam informação a respeito de, né, vieses, por exemplo, quando eles vão tratar com um cliente, por exemplo, eles já estão cientes disso, já podem oferecer tanto aí uma assessoria que já está mais ligada ao tema, ou que tem consciência, que traga isso como uma parte também que é do seu cliente, porque nós atendemos clientes também que vêm de diversas partes, diversos ramos de negócio, e que também lidam com essas questões dentro das suas próprias empresas, né? Então, esse assunto não pode ser estranho a nós. Quando um cliente traz um tema desse para você e o teu sócio já vive esse ambiente, essa cultura dentro da instituição, isso também faz com que ele traga isso e leve isso para o cliente. Então, assim, estou dando alguns exemplos aqui de como isso foi abarcado dentro da instituição, mas eu acho que essa questão de ter a liderança do seu lado, não confinar a diversidade a uma determinada área e de fazer a difusão disso para todas as áreas dentro da tua empresa, na tua comunicação, no teu RH, nas tuas propostas de responsabilidade social, dentro da tua liderança, trazendo representatividade, é uma questão que só vem trazendo ganhos, e a gente já tem aí, né, vários trabalhos e várias pesquisas que já mostram um retorno dessas questões de diversidade. Então, a gente não está falando aqui de uma questão de filantropia, a gente está falando de uma questão que está na pauta, a Márcia mesmo falou, está na pauta de reunião de conselho, né? Então, os nossos clientes estão cientes disso, nós também estamos, e outra coisa, isso vai entrando na cultura da empresa e se fortalecendo cada vez mais. Obrigada, Monique, obrigada. Olha só, 2 coisas. Primeiro, queria perguntar a vocês todas se vocês concordam, e podem ficar à vontade, caso vocês por algum motivo não queiram, da gente disponibilizar essa palestra, porque está sendo assim super bem vista, está todo mundo gostando bastante, no site da BPI. Se vocês concordam, ou se por algum motivo, se alguém não quiser, não tem problema, entendeu? Todas concordam? Porque eu já concordei.
Eu concordo. Então tá, porque aí a gente deixa a palestra disponível no site da BPI. Isso é uma coisa. A outra é que a gente tem aqui uma pergunta de um participante anônimo pedindo dicas para sensibilizar a liderança. Aí eu achei legal se a gente pudesse responder, se a gente pudesse fazer uma rodada assim, rápida, com dicas para sensibilizar. Talvez seja uma pessoa que tem alguns problemas, ou uma liderança resistente, tanto é que a pessoa não quis se identificar. Eu achei legal até, porque deve ser uma pessoa que deve estar com alguma resistência interna para implementar, né? Então, a pessoa pediu dicas para sensibilizar a liderança. Então, acho que seria legal a gente fazer uma rodada com isso. Achei bem interessante isso, achei bem legal. Quem gostaria de começar? Laura, que foi a última a não falar. Aí depois vocês vão levantando as mãos. Renata, eu acho difícil que essa sensibilização aconteça se a pessoa não tiver alguma abertura, né? Mas eu tenho dito que a participação de empresas, escritórios, com o tema da diversidade e inclusão vai acontecer pelo amor ou pela dor. Então, hoje, a Monique deve também estar na mesma posição que eu respondo 1 milhão de questionários por semana para os nossos clientes, falando sobre o quanto a gente é diverso e quais são os programas que a gente desenvolve, e os pilares e os grupos de afinidade. Muitos deles pedem números, né, de como é diverso o nosso escritório. Então, acho que esse é um primeiro ponto, assim, essa é uma demanda que hoje está vindo pelos clientes. Então, não tem muito como fugir. Então, se a liderança não está convencida por uma questão de justiça social, de direitos humanos, de que é o certo a fazer, eu acredito que ela vai se sensibilizar quando ela começar a perder negócio, né? Quando começar a mexer no bolso dela. Então, talvez valha trazer alguns desses estudos, né? A McKinsey tem muitos, mostrando quanto as empresas diversas são mais lucrativas, que as pessoas são mais produtivas, que tem mais colaboração, mas acho que no final do dia é uma pauta que chegou para ficar e que a gente, assim, vai ser muito difícil que as empresas consigam fugir disso, né? E mesmo os escritórios. Então, essa seria a minha sugestão. Obrigada. Márcia? Eu concordo totalmente com a Laura, assim, eu acho que é pelo amor ou pela dor, mas é difícil mesmo, né, para a gente falar para essa pessoa que está perguntando, a sensibilização da alta liderança às vezes não é simples, porque muitas vezes as pessoas veem diversidade e inclusão como filantropia, e não como uma questão, inclusive, ligada ao business, né? À demanda de clientes, a uma demanda da sociedade, e muito mais do que isso, a uma demanda necessária de atração de talentos, de retenção de talentos e de inovação. Então, eu acho que quando a gente tem um grupo mais resistente, você precisa ir para o caminho mais pragmático possível. E trazer, né, a Laura falou da McKinsey, a BEM, várias consultorias trazem esses números, falam, olha, não estou entrando numa discussão de filantropia ou de justiça social, estou entrando numa questão numérica, né, se a gente não tiver certas demandas, vai para uma feira de estágio, sem uma discussão de diversidade, para ver quantos estagiários bons você pega, não pega, né, é a primeira pergunta que os estagiários e trainees fazem, isso é a porta de entrada dos novos talentos, eles são sócios daqui a 20 anos. Então, quanto mais pragmática for essa abordagem, melhor, né? E existem muitas consultorias que fazem uma palestra de sensibilização. E isso, e às vezes é o primeiro passo até, você vai formar lá um grupo de diversidade, você trazer uma consultoria para fazer a palestra de sensibilização. E nada mais a gente até pode fazer isso internamente, você pegar, por exemplo, pessoas, né, a Bárbara trouxe essa história super bonita dessa advogada que fez a transição de gênero, mas as questões raciais, por exemplo, as questões de LGBTI, então você traz um vídeo, né, a gente fez isso também, alguns vídeos das pessoas falando um pouco do storytelling, que a gente chama, né, contando a sua história, a sua trajetória, e acho muito difícil você não criar empatia e perceber que as barreiras que permeiam uma pessoa
branca, de classe alta, são muito diferentes das barreiras que permeiam uma pessoa, por exemplo, preta ou LGBTI+, de uma classe mais baixa. E a questão é, eu quero que talentos aflorem, independentemente de qualquer coisa, né? Isso a matéria-prima de escritório de advocacia é gente, são pessoas, né? Continua sendo, e mais do que nunca, com a tecnologia chegando, como é que a gente se diferencia? Então, esse discurso mais pragmático do business, eu acho que ele costuma ser mais efetivo. Obrigada, Márcia. Bárbara. Eu ia, na verdade, tinha anotado 3 coisas, as 2 já foram faladas pela Laura e pela Márcia, mas eu acho que para revisar, eu acho que hoje a demanda dos clientes, goste você ou não, eu tinha uma ilusão quando me chamaram para o comitê, de tentar na sensibilização e na importância nos direitos humanos, que eu acho que é fundamental e muitos se engajam nesse ponto, mas concordo que os clientes, isso virou uma exigência. Eu já ouvi histórias de clientes que deixaram de trabalhar com escritórios que não deram os números, então você vai lá e conta a história para... Olha, a gente não vai poder continuar trabalhando com aquele cliente se a gente não tiver um programa, se a gente não tiver números, etc. E aí, uma coisa super importante, não basta ter número quando você responde o questionário, você tem que estar numa reunião e tem que ter um time diverso na telinha do Zoom ou na reunião, porque senão o cliente pede, olha, eu quero time diverso no caso que eu estou trabalhando, não adianta aparecer lá com um monte de homem branco, cis, hétero na reunião lá, porque eu vou cobrar de vocês. Acho que tem um outro ponto que foi falado muito bem pela Márcia, que é a própria questão do engajamento dos advogados mais jovens. Eu ia falar exatamente a questão da feira de estágio. Eu lembro que eu fiquei muito impressionada, assim, quando começou a aparecer. Era a primeira pergunta, não perguntavam do escritório, que área era, o que tinha, perguntavam, vocês têm programa de diversidade? Numa reunião que perguntaram como é o programa de, qual a licença maternidade de vocês, uma conversa, e era um menino jovem, de 20 e pouquinhos anos, perguntando por quê? Porque a preocupação é com diversidade, em geral, independentemente não era nem a pergunta da licença paternidade, ele queria naquele momento até perguntar de licença maternidade, porque eu acho que esse é um assunto que as novas gerações vêm melhores do que as nossas, né? Assim, acho que esse é um ponto muito bom. E tem um terceiro ponto que eu tenho usado muito nas conversas, que a gente falou antes de uma outra maneira, mas que é o próprio peer pressure em relação aos outros escritórios, que também se relaciona com o segundo ponto, que é, olha, a gente pode perder pessoas se a gente não tiver um programa efetivo de diversidade, porque esse é um valor muito importante para muitas pessoas que trabalham conosco e isso traz engajamento. A gente até fez uma pesquisa de engajamento no final do ano passado para mapear uma série de coisas, é muito além da diversidade, e um dos critérios que mais apareceu como um valor para o engajamento da pessoa eram os assuntos ligados à diversidade, ou seja, que a pessoa se sentia engajada com o escritório nesse sentido. E eu me lembro, para fechar, uma história que eu ouvi no escritório, de uma pessoa que trabalhava na equipe, de como depois que realmente ele pôde ser quem ele queria ser, ele é gay, e ele falou, gente, eu passava segundas-feiras muito tenso, muito nervoso, de não saber se eu me perguntar o que eu tinha feito no final de semana, eu não podia dizer que eu namorava com um rapaz. E ele falou era pouco produtivo na segunda-feira por conta disso. Depois eu ouvi de outras pessoas contando as suas respectivas histórias. Então, de novo, acho que a gente volta para temas que são muito, ainda que, muito corporativos, né? Então, é engajamento, a pessoa trabalhar, ela poder ser produtiva no trabalho dela. Se a pessoa não for sensível a todo o resto, isso já deveriam ser temas suficientes para dizer, olha, a gente não quer perder os nossos ótimos colaboradores para a concorrência por conta disso. A gente pode acabar perdendo por outras razões, mas não porque a gente não consegue deixar eles serem quem eles querem ser, e não porque os clientes vão querer trabalhar com outros que não tenham. Então, e aí eu acho, Laura, talvez pegando o teu gancho, pelo amor ou pela dor, mas eventualmente a dor vira amor também, porque eu vejo tanta gente que era absolutamente incrédula desses assuntos de diversidade, hoje em dia viraram grandes advogados do assunto, então eu até me emociono de ver essas mudanças aí ao longo do processo, né? Obrigada, Bárbara. Gente, olha só, Monique. Fala, Monique. Eu acho que eu já sei até o que você vai falar. Fala. Bom, eu só queria complementar, acho que esses pontos que foram ditos aí, com uma questão que a gente não pode ignorar. E até já foi dito aqui nesse painel hoje. Os escritórios e as empresas, eles estão inseridos dentro de uma sociedade, eles não estão ilhados,
né? Então, eu acho que também existe, além desses fatores, né, de clientes, como os nossos clientes também estão inseridos na sociedade, existe uma pressão pública hoje para que isso seja inserido. O ano passado, a gente teve a questão racial muito forte com a questão de George Floyd, com as questões que aconteceram aqui de João Alberto. A gente teve várias questões aqui no Brasil e fora que pressionaram as empresas, né? A gente nunca teve um crescimento tão grande de empresas buscando por áreas, por implementar áreas de diversidade e inclusão. E a gente tem casos, gente, a todo instante, né, de procedimentos que precisam ser mudados, e não só dentro da sua própria empresa, mas para as empresas que prestam um serviço para você. Então, acho que a gente não pode negar, além desses fatores, que existe, sim, nesse momento, uma pressão social para que questões de diversidade sejam abarcadas dentro das corporações, porque elas não estão ilhadas, né? A gente trabalha para clientes que estão inseridos dentro de uma sociedade, e nós também estamos, e as pessoas que estão, nós colaboradores, né, até as próprias lideranças, né, somos seres humanos que estamos inseridos dentro desse contexto. Então, isso faz todo sentido, a gente estar trazendo esse tema e também ligado no que acontece ao redor, é negócio também. Então, você precisa estar conectado com o que acontece fora do seu ambiente, mas que também traz impacto para ele. Obrigada. Olha só, gente, eu recebi aqui uma pergunta de um participante anônimo que eu vou responder, tá? Mas eu não respondo em nome da BPI, eu vou só responder como Comitê de Diversidade. Então, vou falar. Notei que é uma maioria masculina no próprio evento da BPI como um todo. Será que a BPI estaria aberta para organizar um próximo evento mais diverso em relação aos painelistas? Então, assim, ele direcionou para nós aqui que estamos nesse evento. Então, vou responder. Nós não respondemos pela BPI. Então, eu, Renata, do Comitê da Diversidade, não posso responder pela BPI. Qual a minha sugestão? E eu sempre sugiro isso para as pessoas que se insurjam contra a composição de painel, etc. e tal. Direcionem essas questões para os responsáveis, para a organização, mas direcionem mesmo, porque, assim, direcionando para a gente, eu, enquanto comitê, essas pessoas que estão discutindo aqui sobre diversidade, muito provavelmente a gente não vai conseguir ter ingerência sobre a composição dos próximos painéis no comitê da ABPI. Então, embora você tenha, de uma certa forma, colocado para fora a sua indignação contra a composição dos painéis, isso não vai mudar. Mas se você colocar essa pergunta para a pessoa que é responsável pela formação, pela composição do painel, aí talvez exista uma chance de mudar a composição do mesmo. Tá? Renata, desculpa, aqui é a Érica, diretora da BPI, tudo bem? Eu vou me permitir fazer uma intervenção agora. Sim, o comitê tem bastante interferência sobre o que acontece na BPI, pode sugerir, nós tentamos fazer um programa diverso, a crítica é bem-vinda e sempre vai ser acatada, tá? E eu acho que, se quiser usar o comitê para abrir esse tipo de pergunta, sim, Renata, a única intervenção que eu faço aqui é para dizer que nós estamos abertos para mudar isso sempre que a gente achar necessário. E que houve uma tentativa, sim, de trazer essa diversidade para dentro do programa, dentro do que foi possível. Realmente é um programa muito complexo de ser construído, os temas e muitos dos table topics são os próprios escritórios que fazem a composição, mas a gente teve todo o tempo, e a Joana sabe que ela é do comitê e ela participou do comitê organizador, e todo o tempo a gente tocou nesse assunto e na tentativa de tentar trazer painéis mais diversos. Nem sempre a gente conseguiu ter sucesso, e a crítica é bem-vinda, mas a gente vai continuar tentando, tá? É só isso que eu queria falar. Obrigada, Érica. Então, está respondida a sua pergunta, gente. E podem continuar direcionando as perguntas sobre composição de mesa. Márcia Oliveira. Eu acho que a questão da sensibilidade, de conhecimento e reconhecimento. Existem grupos que trabalham a interação entre gerações, experiências, maturidade e juventude nas empresas. Então, grupos que trabalham a interação entre gerações, experiências, maturidade e juventude. Acho que tem na Monique, Bárbara, Laura, Márcia. Vou começar pela Monique, que eu sei, tenho certeza que tem grupo de gerações. Monique.
Bom, esse tema geracional veio no movimento também dessa conexão do escritório com aquilo que está acontecendo com a nossa sociedade, e aí quero restringir, assim, quero focar no cenário brasileiro, que é um cenário de país que tem uma questão de envelhecimento extremamente avançado, né? Então, a gente está num processo de envelhecimento rápido aí. Em 2050, muitos dos nossos profissionais vão estar aí na faixa, né, de 60 anos, e a gente tem um cenário onde as pessoas estão vivendo mais. Mas eu acho que é interessante também a gente não restringir só quando a gente fala em questão geracional, em questão etária, essa discussão só para profissionais que são mais velhos, né? O que a gente trata aqui no nosso grupo de gerações? A gente trata justamente da interação entre esses dois grupos. A gente acabou de discutir aqui, né, a influência que uma feira de estágio tem para que a gente esteja conectado com esses temas de diversidade e inclusão. E isso é trazido pelas novas gerações, né, que vão se tornar os advogados e que estão aí sócios dos escritórios e que já estão conectados com esses temas. Aqui no escritório, a gente tem um grupo voltado para essa discussão, então, que trata justamente a interação entre essas duas pontas, né? E a gente vem discutindo esses temas aqui internamente dentro do grupo, falando sobre assuntos ainda que são pouco conhecidos, né? Como o edadismo ou etarismo, que é o preconceito que se tem contra profissionais ou contra pessoas que são de mais idade. Mas isso é uma coisa que não dá muito para fugir, porque se der certo, todos nós vamos envelhecer. E um ponto também que é interessante a gente pensar quando a gente trata da questão geracional é que ela atravessa todas as outras diversidades que nós tratamos aqui hoje. Então, todas as pessoas negras vão ficar mais velhas, todas as mulheres, né, todas as pessoas que enfrentam questões socioeconômicas, todas as pessoas que são LGBTI+, né? Apesar de a gente ter uma realidade, por exemplo, no T, de pessoas trans que ainda tem uma taxa de mortalidade alta, ou por exemplo, enquanto uma mulher cis vive 70 anos, a média de idade é de 70 anos, que uma mulher trans é 35, a gente está falando de metade da idade, né? É um número bastante absurdo, mas, enfim, a questão geracional, ela transpassa todas essas outras questões de diversidade e que atravessam. Então, a gente ainda está trazendo muito dentro do escritório essa questão de conscientização a respeito de quais são essas gerações, né? Não que a gente deva limitar as pessoas dentro dessas gerações, mas a gente sabe que a gente é fruto também, em parte, fruto do nosso tempo. Então, até trazendo essa questão para a diversidade, vocês imaginem para uma pessoa que é baby boomer, né? Uma pessoa que agora já tem seus sócios, já tem 60 anos ou mais, onde essa discussão nunca foi feita lá atrás, quando ele estava virando, né? Quando ele estava no processo de ser advogado, se tornando sócio. Essas discussões não tinham espaço naquela época e hoje já tem. E esse sócio hoje está interagindo com um estagiário que muitas vezes vai ter um namorado, uma estagiária que vai ter uma namorada, né? Então, como é que essas pessoas se conectam? Como é que elas conseguem conviver nesse mesmo ambiente? Hoje a gente já tem 3, 4 gerações trabalhando dentro do mesmo ambiente de trabalho, a depender do negócio. Então, essa questão de interação e de integração também é uma questão de sobrevivência do negócio, porque as pessoas precisam se entender, ter empatia uma com as outras, entender qual que é aquele contexto, se encaixar e também procurar entender como funciona, né? E assim, para essa discussão não ficar só com a gente tentou expandir já essa discussão, trazendo ela em forma de podcast. Então, a gente trouxe uma professora da FGV e trouxemos o nosso sócio fundador, o Dr. Ronaldo Veirano, para falar sobre esse tema, né? E eles colocaram ali seus pontos e como é que eles encaram essas questões. O Dr. Ronaldo sempre fala lá no escritório, o que eu gosto de estar com pessoas que são melhores do que eu. E isso inclui pessoas da idade dele, inclui pessoas que são mais jovens ou pessoas que estão em uma idade intermediária, assim. Ele sempre fala, né, eu procuro me cercar de pessoas que são melhores do que eu. E esses temas, muitas vezes, só vão ser tocados se uma pessoa, né, que é mais jovem tiver essa oportunidade e essa integração, um ensinando o outro e um trabalhando com o outro ali nesse ambiente de trabalho. Então, a gente trouxe essas discussões e um último ponto também que é importante para a gente falar disso, essa questão, tratando dessa questão interseccional, por exemplo, a gente, nessa conversa que a gente teve, né, com essa professora,
ela trouxe um ponto muito interessante aí falando sobre a questão de gênero, né? De como as mulheres são encaradas no mercado de trabalho, de que elas nunca estão na idade certa, né? Porque se é nova, porque é nova demais, se está na faixa dos 30, porque agora vai ter filho, porque tem questão da maternidade, e porque se agora já está na faixa dos 50, é porque já não tem mais idade para tal coisa, e a gente viu, assim, essas transformações acontecendo, né? Nessa pandemia, muitas mulheres assumiram cabelos brancos, coisas que tempos atrás seria tratado de uma maneira absurda, você seria tratado como um desleixo, né? Falando, nossa, imagina uma sócia, celebridades e pessoas conhecidas com cabelos brancos à mostra, né? Então, assim, essa questão geracional, ela transpassa todas as outras questões, é uma questão que a gente precisa trazer para a discussão e também conseguir fazer essa aplicabilidade aqui dentro dos nossos escritórios, entendendo como essas gerações vão se relacionar. A gente está numa fase de bastante aprendizado ainda, trazendo essas discussões à pauta e vendo qual que é o impacto dessas discussões dentro do nosso escritório. Obrigada. Olha só, queria passar para a Laura rapidamente, porque, gente, a gente está caminhando para quase 2 horas de conversa e, assim, o tempo está voando, porque eu estou cheia de coisas para perguntar. Eu queria falar uma coisa sobre a questão racial, inclusão e números, porque a gente falou de métricas e a Márcia trouxe a questão de métricas, medida, etc. e tal, mas a gente ainda vê que o mercado jurídico é majoritariamente branco. E vocês parecem que têm um programa que tem aumentado o número de profissionais negros. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que tem sido isso, como é que tem sido feita essa métrica, essa contagem, esse aumento, onde eles têm sido inseridos. Eu queria saber melhor desse programa e queria saber como é que dá para replicar. Né? Vamos lá. Então, a gente lançou o nosso pilar de equidade racial em 2018. E nesse momento, a gente tinha muito poucos advogados e estagiários autodeclarados negros. E aí, curiosamente, os que a gente tinha eram homens, né? Para a gente também pensar a questão da interseccionalidade. Então, quando a gente não faz nada, quem a gente contrata é o homem negro, não a mulher negra. E aí, a gente montou em 2019 um programa chamado Soma Talentos, que é uma ação afirmativa para jovens negros do 1º e 2º ano de direito, que vão passar 2 anos conosco com curso de inglês, curso de português jurídico, mentoria e soft skills, vamos dizer, né? São geralmente jovens vulneráveis. A gente sabe que hoje a população brasileira é mais de 50% negra, né? Não são todos vulneráveis, a gente tem negros ricos, classe média e vulneráveis, e a gente está focando, então, nesses que não tiveram as mesmas oportunidades, para passar esses 2 anos conosco, de modo a se preparar para entrar no programa de estágio regular. Então, a gente já tem contato com eles, fazemos esse acompanhamento bem próximo por parte do DH, e a expectativa é a de que eles sejam retidos e permaneçam conosco até chegar à sociedade. E por que eu digo isso? A gente tem hoje quase 120 sócios, dos quais mais de 20 começaram como estagiários. Então, a gente sabe que a carreira jurídica, de um modo geral, ela é bastante linear, né? Então, começam como estagiários e seguem até a sociedade, e a nossa expectativa é um pouco de que a gente possa ir moldando esse perfil profissional, né, com esses jovens negros. Então, enfim, estou bastante... Estamos indo para a 3ª edição, né? Os jovens estão entrando e a gente está bastante animado de ter esses jovens conosco. Não foi fácil, né? A gente aprendeu bastante ao longo desse caminho. A temática racial eu acho uma das mais difíceis, acho que o racismo opera nas entrelinhas, né? Recentemente a gente ouviu uma advogada militante de direitos humanos negra falando sobre o passaporte cultural. Então, assim, esse jovem negro que chega e que não tem as mesmas vivências,
né? Como que ele se insere? Como que ele fica... como que a gente faz para reter esse talento, de modo que ele permaneça no escritório, né? Que a gente sabe que é um ambiente bastante elitizado. Então, tem sido uma jornada de muito aprendizado para todos nós, né? Tanto nós do DH, da equipe de desenvolvimento humano, como de sócios e advogados. Acho que talvez pensar isso, a participação de sócios e advogados no processo de seleção desses jovens tem sido uma forma de sensibilizá-los, né? Porque eles veem como os meninos são ótimos e que basta você investir, né, e você vai desenvolver esse talento. Então, é uma questão mesmo de dar uma boa oportunidade, de fazer um investimento. Então, acho que é isso. Acho que a gente pode sempre pensar na ação afirmativa como uma medida temporária, né, até que se alcance a igualdade, e a gente, então, segue fazendo esse programa, estamos já na 3ª edição, mas a gente espera que a gente consiga atrair cada vez mais talentos negros e retê-los no escritório. Obrigada. Gente, queria perguntar se tem mais alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar, de falar, de deixar, como assim, um último pensamento, não sei, ou alguma palavra final, algo significativo, que realmente represente o que vocês vieram falar hoje, assim, tá com vocês, por favor. Márcia, você gostaria de começar a falar alguma... Responsabilidade, né? Olha, eu quero agradecer imensamente, acho que é esse convite, agradecer minha sócia Tatiana Campelo, que é a minha sócia de propriedade intelectual que me indicou para isso, agradecer imensamente a Bárbara, a Laura, a Monique, você, Renata, por todos os insights que nós trouxemos, que vocês trouxeram, né? Eu já aprendi, a Laura já falou do comitê de parentalidade, a gente já falou que precisa implementar isso no Demarest, então tem uma troca importante. A todos que nos assistem há quase 2 horas, eu acho que a palavra, para mim, mais forte de DI é parceria. Né? O que eu encontrei, por exemplo, eu sou uma sócia lateral no Demarest, né? Eu não sou uma sócia orgânica. E eu sou de uma área pequena, sou da área de seguros, que é uma área que não é uma área enorme no escritório. E o de mulheres, por exemplo, ele me trouxe um grupo de apoio, de troca, de amigas, né? E uma série de possibilidades de conversa, né? De afinidades, de questões difíceis, dos nossos desafios e de vitórias também, de troca de vitórias e de apoio mútuo, que transformaram a minha vida no Demarest, né? Que fizeram com que a minha jornada pessoal como sócia fosse muito mais prazerosa, né? Por conta dessa parceria, por conta dessa troca, por conta dessa amizade. Então, eu acho que esse caminho de diversidade, a Bárbara falou, né, que às vezes a gente se identifica mais com a diversidade até do que com a nossa própria carreira, ela abre esse espaço de humanidade, né, que é tão prazeroso, né, que traz tanta satisfação de vida, que é um caminho sem volta, né? Não acho que não tem como a gente começar a se dedicar e olhar para isso. E não tem como voltar, né? Eu acho que essa dedicação, esse abrir espaço para o outro, essa questão da empatia, de olhar para o outro, de fazer o bem, no fundo, né? Traz não tem preço, né? Essa talvez mais do que parceria, eu diria humanidade, né? Isso que nos une acima de tudo, na humanidade, independente de qualquer coisa. Então, eu acho que é uma jornada, muitas vezes difícil pelos desafios, mas maravilhosa, que tem muito mais coisas boas, né, do que pedras no caminho. Obrigada. Laura? Bom, eu, na verdade, vou fazer das minhas últimas palavras a sugestão que uma participante fez, que é uma mão do nada aqui surgindo. Está achando a maior graça, minha filha. Eu também.
uma sugestão da publicação do Instituto Matos Filho, que a gente fez recentemente sobre diversidade e inclusão. Ela chama Pessoas e Práticas, como as ciências comportamentais podem promover a diversidade e inclusão nas organizações. Essa publicação está disponível no site do Instituto Matos Filho, na aba de parcerias. Então, é institutomatosfilho.org/parcerias, e ela traz uma série de dicas mesmo, e dicas baseadas na evidência científica e nesses estudos das ciências comportamentais. Então, acho que vale a pena. E terminar dizendo que foi um super prazer estar aqui com vocês, que a gente pode fazer isso sempre, sem ter que ser no congresso da BPI. Tá bom? Obrigadão. Obrigada, Laura. Bárbara. Desculpa. Obrigada. Eu quero começar agradecendo também a você, Renata, e a Joana, que tornaram o processo de participar desse painel muito prazeroso, as trocas. Agradecer a Antonella Caminati, minha sócia também, da área de propriedade intelectual, que sugeriu meu nome para estar aqui com vocês. E eu estou falando aqui como uma das muitas integrantes do comitê, dos propagadores no BMA. E eu vou fazer minhas, até para encurtar o horário aqui, mas eu vou fazer minhas muitas das palavras da Márcia, no tocante ao que é esse percurso, essa jornada, esse processo de humanidade mesmo. Eu acho que eu questionei muito quando eu fui convidada para entrar, primeiro na linha do que a gente falou antes, poxa, mas será que tem jeito? Será que vale a pena? Será que tem espaço para isso? E aí você vai se engajando, e não que eu não quisesse, mas eu tinha algum receio de falar, mas será que a gente vai fazer isso porque realmente a gente acredita ou só por uma questão de marketing, porque os clientes estão pedindo? E acho que a gente volta na questão anterior, que não é só por isso, e mesmo aqueles que talvez no começo fossem, acho que você vai engajando gente nessa jornada. Eu acho que é uma jornada que está começando, saí aqui, eu aprendi certamente mais do que eu compartilhei, porque eu saí com uma lista aqui enorme, já vou procurar a Monique, Laura, Márcia, para pedir aqui dicas e já compartilhar aqui internamente. Então, agradecer muito. E eu acho que é uma jornada mesmo, está sendo para todos nós, e eu talvez volte até na tua primeira pergunta, Renata, de que não se inibam de começar, porque eu acho que às vezes assusta achar que tem que ter uma coisa muito grande para chegar lá, e é um pedacinho atrás do outro, e né, é formiguinha mesmo, mas posso falar pela nossa experiência no BMA, a nossa pesquisa, quando a gente fundou o comitê em 2017, trazer um mapeamento muito ruim mesmo de empatia, de acolhimento em relação a esses temas, pouca sensibilidade, e a gente refez essa pesquisa no final, durante o ano passado, não foi nem no final, e a gente já viu um cenário, obviamente, com 1 milhão de coisas para melhorar, mas um cenário já muito diferente. Então, isso emociona, isso faz valer cada uma das reuniões e cada um dos momentos, né, Márcia, que a gente deixa os clientes, às vezes, acomodados ali para priorizar essas reuniões, que para mim são uma elevadíssima prioridade na minha agenda, e só são, na medida que eu sou sócia, porque a alta liderança está engajada e entende que é um tempo importante que eu esteja dedicada a isso, junto com meus outros sócios e colegas associados e da administração do escritório. Então, parabenizar, aliás, para fechar, a BPI por trazer esse tema, né, no seminário. Acho que foi também algo muito bacana. Obrigada, Renata. Obrigada, Bárbara. Monique? Olha, nem sei se eu tenho muito mais a dizer, gente. Eu acho que eu só tenho que, junto com vocês aqui, agradecer. Eu acho que é muito relevante trazer esses temas à pauta, mas mais do que trazê-los à pauta, que a gente comece de alguma forma, né? Pegando carona nessa mensagem da Bárbara. E, assim, procurem as instituições que têm conhecimento a respeito disso e também procurem os escritórios que são maiores, né? A gente já passou por esse caminho, de repente, até um contato, né, pode ajudar aí nessa jornada das outras instituições. Sou muito suspeita para falar de diversidade, porque além de me atingir pessoalmente, é um tema com o qual eu lido diariamente, eu só tenho aprendido. Então, sim, vamos ter problemas, né? Alguém falou aqui, parece que quando a gente criou o grupo, os problemas chegaram. Não, eles já estavam lá, mas você vai descobrir questões e vai descobrir muitas soluções para lidar, e de repente você vai descobrir até novas pessoas dentro da sua instituição que você não teve a oportunidade de conhecer dentro de um modelo onde a diversidade não age, né? Eu acho que a gente aprendeu muito nos últimos tempos, e principalmente a questão de que é muito difícil você separar quem você é do seu local de trabalho, porque as coisas estão cruzadas, né? Não há mais como você ser pessoas diferentes nesses ambientes, né? O trabalho é parte da vida e existe sua vida também dentro do trabalho.
Então, casar isso e tornar o teu ambiente de trabalho um ambiente seguro, um ambiente diverso, onde você pode conviver, aprender, errar, né? Também é muito construtivo. Obrigada para todo mundo. Quero agradecer aqui também. Eu estou aqui representando o comitê, né? E também a área de diversidade dentro do escritório, todas as pessoas que contribuem para que ela exista. Obrigada a oportunidade de estar aqui falando, a BPI, as outras painelistas, porque a gente está aqui justamente para fazer essa construção. Muito obrigada. Bom, gente, depois de todos esses obrigados, eu vou me unir a você também com os meus. Muito obrigada a todas, foi muito especial a construção desse evento, com o comitê, com vocês, toda a ajuda, né? Porque foi uma construção com muitas mãos. Então, assim, eu só posso agradecer a vocês, à BPI e a todo o público que ficou conosco até agora. Começamos com quase 50 pessoas, mas ainda temos 20 aqui maratonando conosco. Então, muito obrigado a todas, todos e todes. Gente, ótima noite para todos. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.